Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aguardar, tá? Nosso intérprete, tá bom? Vamos aguardar só um pouquinho. Bom dia, bom dia. Vamos aguardar o nosso intérprete, né? Ah, não vai dar? Então tudo bem, certo? Vamos fazer nossa conversa sem o intérprete. Não tem problema. Bom dia a todos. Meu nome é Cristiane Matos, e eu sou do Centro Espírita Nosso Lar, né? Então hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre essa questão do ano novo, as perspectivas do ano novo, essas transformações que as pessoas às vezes se impõem no ano novo. Então sobre isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Conversar um pouco sobre isso. Mas antes de conversar sobre isso, a gente vai fazer o que de praxe se faz em todos os centros espíritas, em qualquer casa religiosa, por sinal, que são as nossas preces de abertura e de encerramento de todas as nossas atividades de trabalho. Inclusive, a gente sempre sugere que antes de você fazer qualquer atividade, você faça as suas orações, né? As suas preces. Eu vou dirigir, vou fazer minha prece. Eu quero, vou para uma atividade de escola, faz a sua prece. Não, Cristiane, eu quero fazer uma atividade física, faça a sua prece. Tá? Cristiane, eu desejaria conversar com alguém, faz a sua prece antes ao final. A prece é como se fosse uma atividade física. Né? Quanto mais você treina, mais os seus músculos espirituais vão estar desenvolvidos. Tá? Então, quanto mais você trabalhar fazendo as suas orações, fazendo as suas preces, e não me refiro, como nos diz claramente Kardec, que não é a exortação das palavras, não é ficar de joelhos, não é dizendo, ó Deus, clamando a todas as alturas, porque Deus não é surdo. Né? A gente se refere a fazer as nossas preces diárias, as nossas boas ações. Né? Quando nós elevamos um pensamento a Deus, isso já é uma oração, né? Os nossos agradecimentos nas nossas vidas. Então a gente vai começar a nossa atividade conversando um pouco sobre, antes de tudo, né, um pequeno trecho, tá? Que a gente vai ler sobre a vinda do reino. Mas antes vamos fazer a nossa prece, tá? E aí a gente vai começar a leitura. Tá? Quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser, não precisa, porque o Espiritismo não tem rituais. Pai de infinita misericórdia, abençoa todos os nossos ouvintes. Abençoa aqueles que estão na internet, abençoa aqueles que estão ao redor de nós, encarnados e desencarnados. Que a nossa mensagem possa chegar ao coração de todos. Que Deus abençoe, que Deus nos ilumine, que ilumine os nossos trabalhos. Que assim seja. Então a gente vai pegar bem aqui uma coisa que é bem interessante, chamada a vinda do reino, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior de Jesus. Lucas capítulo 17, o versículo 20. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformações, por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, portanto, em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos de realização. Que é uma das primeiras coisas que o Emmanuel destaca, que é o seguinte: quando nós estamos numa religião, ou entramos em uma religião, qualquer que seja a religião, e que ela nos faz bem, a nossa primeira ideia é que as outras pessoas compartilhem disso. Mas algumas pessoas não conseguem respeitar que os outros não necessariamente vão compartilhar das nossas ideias. Algumas pessoas querem impor as suas religiões às outras, porque é bom para mim, então vai ser bom para você. Mas nem sempre isso vai acontecer. As pessoas têm seu tempo, têm sua hora e não são obrigadas. Porque Emmanuel nos fala de elevados projetos
perturbar projetos de elevação espiritual. Porque às vezes o meu trabalho é na religião X, o meu trabalho é na religião Y. Então muitas vezes a gente quer que os outros sejam o que nós queremos. Ah, Cristiane, então eu nunca vou falar que sou espírita? Não é isso. As nossas ideias, os nossos trabalhos, as nossas formas de pensar, as nossas concepções nos dizem muito bem o que somos. E claro que nós vamos, não tem por que negar, que somos espíritas. Né? E dizer isso, e fazer isso, que é uma coisa muito diferente, tá? Mas não a pressão em cima dos outros. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias do poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-os para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. E aí ele dá uma virada, né, na leitura, porque o Emmanuel fala dessa questão do proselitismo, você querer que os outros pensem como você, e diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Porque as pessoas se preocupam muito com as reuniões religiosas, com os encontros religiosos, e que é importante. Em dizer, minha religião tem tantos números, meu centro tem tantos isso, tem tantos aquilo, mas a grande revolução, a revolução mesmo do reino de Deus, a vinda do reino de Deus, se dá no coração de cada um, né? No coração de cada um. E aí ele coloca que a maioria de nós, quando vê as pessoas que estão falecidas, né, dizem, as pessoas já morreram, e se morreram sob nossa religião, são filhos de Deus, se não morreram, são filhos do demônio. O que gera dois grandes problemas, né? Porque se Deus é único, não pode ser só da sua religião, e se Deus fizesse esse tipo de seleção, ele não seria muito melhor do que nós, quando escolhemos só o bem-estar dos nossos amigos e não dos outros, né? A gente fica pensando como trabalhar bem, como viver bem, né? E que isso é muito mais importante, tá? Então ele diz, olha, o reino de Deus, porém divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Porque os seres humanos, eles não ficam tão preocupados com o que tem que fazer, com o que devem fazer, né? E como eles devem fazer, né? Então a gente vai trabalhar e pensar nisso, né, na nossa conversa sobre os princípios do ano novo, sobre os desígnios do ano novo. A maioria das pessoas, elas pensam assim, o ano vai começar e eu vou mudar, aquelas promessas de ano novo que todo mundo faz, né? Só que, como a gente viu, o reino de Deus não é material, né? Quando faz essa afirmação que ele não é material, não é negando a natureza dos bens materiais, né? Não é negando a beleza do trabalho, da vida, do trabalho que nós podemos realizar. Até porque nós estamos nesse mundo, né, para tratar das nossas ideias, das nossas provas, das nossas atividades e fazermos o bem às outras pessoas. Né? E para fazer tudo isso, eu estou nesse mundo. Então, quando ele diz que o reino de Deus é imaterial, não é negando a natureza material do mundo. Não é batendo no peito dizendo eu não sou desse mundo, eu não preciso das coisas do mundo, como nós fôssemos melhores do que os outros, o que não é verdade, né? Independente disso, nós somos todos, aparentemente, tecnicamente, pessoas que estamos aqui em lutas, estamos então vivenciando e procurando fazer o melhor, né? Geralmente a gente coloca uma data, né? Uma data básica. Nós colocamos, por exemplo, que o ano novo
É um ano de transformações, como eu falei antes. São as promessas de ano novo. E geralmente quando chega no final do outro ano, você não realizou. Ou realizou pouquíssimas, né? E por que isso não dá certo? Primeiro porque como o espiritismo, ele exige uma constância, né? Você tem que ser constante. Então eu posso hoje fazer várias promessas, ontem várias promessas, mas eu preciso cumprir essas promessas, eu vou executar essas promessas. Essas promessas executadas, essas promessas feitas, né, esses compromissos comigo mesmo, é que vão fazer o meu dia a dia, o meu ano ser um ano diferente. Né? Mas nós gostamos de ter marcos, nós precisamos de marcos, nós amamos marcos. Meu aniversário, ai que dia maravilhoso, ai que isso, ai que aquilo. Eu vou colocar o final do ano como um ano marco, que o próximo ano seja melhor, que seja o fechamento dos ciclos. Mas os ciclos para o espiritismo, eles se fecham todos os dias. No momento que eu me deito e durmo, eu fecho um ciclo. No momento que eu acordo, eu abro um outro ciclo. Não interessa se eu estou dormindo à tarde, se eu estou dormindo de noite, se eu estou dormindo ao longo do amanhã, pós-trabalho. Mas esses ciclos se abrem, se fecham, dependendo da minha manifestação de vontade. Depende daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu gostaria de fazer. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz questão de destacar é que no espiritismo você não tem um simbolismo de um ano novo que vai ser diferente. Se isso te faz bem, se isso te faz tranquilidade, se isso te ajuda um norte, ótimo. Ótimo. Mas não para gerar aquela decepção de chegar ao final do ano e você dizer assim, poxa, eu prometi tanta coisa e não consegui realizar, eu não consegui fazer, eu não queria fazer esse tipo de coisa, esse tipo de metas eu não atingi. Então, como espíritas, ou pessoas que procuram ser espíritas, o que podemos tentar fazer, o que podemos procurar fazer nesse final de ano, né? Nesse final de ano, se quiser, estabelecer metas razoáveis, metas factíveis. Sabe aquela pessoa que no final do ano ela diz assim, eu vou perder 20 quilos. Bom, mas vai perder 20 quilos como? Vai no nutricionista, vai fazer atividade física, o que você vai fazer? Esse ano vai ser diferente, eu não vou procrastinar, eu não vou enrolar. Mas a gente sabe que a procrastinação é diferente da preguiça, né? Procrastinação é um problema mesmo, que você não consegue. Então, você vai precisar de ajuda para fazer tudo isso. Esse ano eu vou parar de fumar. Tá, mas como é que eu vou executar isso? Então, o problema das promessas de ano novo é que geralmente a gente não coloca uma execução. Né? Mas eu tô fechando um ciclo e começando outro. Aí eu retorno. A maioria das pessoas precisam de marcos temporais para poder dizer que estão mudando, que estão alterando. Tá? Eu vou ser assim porque isso passou. Esses marcos, como eu disse, podem ser úteis. Mas para o espírita, todo dia é ano novo. Todo dia é uma oportunidade de recomeçar. É uma oportunidade para fazer mudanças, para fazer alterações, para fazer várias coisas que nos tornam pessoas melhores, que nos tornam pessoas mais maduras, que nos tornam pessoas mais dignas. Né? E isso é que faz as promessas do ano novo serem promessas de cada dia, de cada renovação. Como a gente acabou de ler, né, o reino de Deus ele é imaterial. Bom, então, Cristiane, eu não vou fazer então qualquer posicionamento, eu não vou fazer qualquer coisa para dizer que eu quero alguma coisa material. Mas não é isso, reitero. Em qualquer momento, dentro de qualquer das 5 obras básicas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, em momento algum existe referência, tá? A que a riqueza, a que você ter bens materiais é algo errado. O que Kardec fala e que os espíritos falam é a orientação disso, né? Até porque Zaqueu era um homem rico, né? Se a gente se apoiar no Evangelho. E ele fala para Jesus o que é que eu falo, o que é que eu faço, o que é que eu me esforço. Lembrando que Zaqueu era um homem odiado
Porque todo arrecadador de impostos até hoje, né? Quem é que gosta da Receita Federal? Né? Só o auditor que gosta da Receita Federal. O resto não gosta da Receita Federal. Eles eram detestados. E aí Jesus mostra, olha, essa pessoa aqui, ela faz o bem. Ela se esforça. Então, as nossas promessas de ano novo, as nossas perspectivas de ano novo, de realizar um ano novo, elas têm que ter essa constância, elas têm que ter essa renovação. Quando eu comecei, eu disse, olha, faça a prece da forma que você achar melhor, porque prece é uma academia, é músculo, é trabalho. Quando você vai para a academia e você se exercita. O começo é difícil, depois chega uma hora que você diz, poxa, eu faltei hoje, eu quero ir, porque você se sente bem. Com a oração é a mesma coisa, tá? A gente começa com dificuldades, a gente começa com problemas, a gente começa tendo problemas até de concentração, só que a prece é também uma constância. E a prece deve ser todos os dias, todas as horas, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais fáceis, tá? Nos momentos em que a gente pode se modificar, que a gente pode fazer alterações na nossa existência, mudando nossa rota, porque nenhuma prece fica em vão. Então, no final do ano, quando a gente está pensando, quando a gente está materializando as coisas, a gente vai simplesmente trabalhar isso, trabalhar o nosso dia a dia. Cristiane, eu amanheci o dia, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma prece, tá? Eu vou fazer uma prece. Então, você vai fazer uma prece e você vai fazer o quê? Você vai simplesmente fazer as suas atividades. Você vai viver. Procure viver. Nós tivemos um ano difícil, nós tivemos um ano complexo, nós tivemos um ano com dificuldades, com problemas. Às vezes tivemos um ano excepcional. Para algumas pessoas, o final do ano, a virada de Natal, a virada do final do ano, não foi das melhores. Problemas de saúde, tristezas, alegrias, essas coisas que se tornam difíceis e que nem sempre faz o final do ano alegre. Para outras pessoas, o final do ano foi fantástico, o final do ano foi maravilhoso, ou então o ano começou ruim e bem. Por quê? Porque nós somos individualidades e o Espiritismo nos explica o porquê dessas situações de cada um. Por que que estamos com essas situações? E é isso uma das coisas que eu gosto no Espiritismo. Não é que o Espiritismo me tire dor, não é que o Espiritismo me tire problemas, mas ele me esclarece o porquê das coisas. Ele me faz compreender os momentos que eu vivo, me faz compreender as situações que eu passo. Isso significa que geralmente eu sou uma pessoa resignada? Não, às vezes eu me estresso bastante. Eu acho que algumas pessoas e várias pessoas acabam se estressando, certo? Cristiane, isso quer dizer que então que eu não sou uma boa espírita? Não, isso significa que você é um espírita e como nos diz também justamente o Livro dos Espíritos, o bom espírita, o verdadeiro espírita é aquele que tenta se melhorar a cada dia. Então tentemos nos melhorar, tá? Tentemos nos melhorar. Espírita, ou aquele que procura ser uma boa pessoa, não é aquela pessoa que está todo tempo assim, sorrindo, né? Tudo sorrindo. Teve uma guerra, sorri. Você perdeu o emprego, sorri. Você tem isso, sorri. Não é isso. Nós choramos, nós temos problemas, nós temos dificuldades. A diferença, reitero, é o que nos espiritismos nos dá aquele foco, aquele sustentáculo, tá? Aquele foco, aquele sustentáculo para as orações, para passar por esse momento difícil, para que a gente compreenda algumas coisas. E é isso que nos faz crer cada final de ciclo, começo de ciclo, né, nos trarão coisas melhores, nos farão melhores. E ao longo do tempo, como podemos olhar para trás e dizer, essa experiência me explicou isso. Essa experiência me deixa nisso. Essa experiência me faz ver isso. Talvez agora,
no momento que nós estamos passando pelas experiências dolorosas, nós não compreendamos. Talvez agora, quando estamos passando por experiências boas, não compreendamos. Mas daqui a alguns anos, e talvez até após a nossa morte, a gente compreenda bem, entenda bem o que é esse momento, o que é essa situação que nós estamos passando, certo? O porquê de algumas coisas. E no ano novo, esse nosso novo ano, novo ciclo, que não é o mesmo ano novo no Japão, que não é o mesmo ano novo na China, porque o novo chinês é outro, no Japão por questão de horário, que não é o mesmo ano novo dos muçulmanos, porque eles estão até em outro ano, que é o mesmo ano novo dos judeus, que estão no ano 5000 e alguma coisa. Então esse nosso ano é o calendário gregoriano, nós estamos seguindo o calendário católico de cálculos, né? A grande mudança, a grande alteração vem da gente. Vem da gente. Tem um poema que diz o seguinte: se você quer um ano novo diferente, faça diferente, né? Faça diferente. Cristiane, mas é tão fácil dizer isso porque você não está passando fome, porque você não está desempregada, porque você tem água e luz na sua casa, você não sabe o que é passar por essas grandes necessidades. Não, eu não sei. Mas eu sei o que é que eu posso fazer para colaborar com isso. Então a gente tem que pensar também como é que eu posso colaborar com os outros, como é que eu posso ajudar os outros, como é que eu posso resolver determinados problemas. Será que eu posso doar uma cesta básica? Mas é tão pouco, mas para aquela pessoa não é. Será que eu posso visitar alguém que está doente, alguém que está com problema? Ou será que eu só faço isso no final do ano porque eu sou uma pessoa boa? Será que eu posso mandar uma mensagem para um amigo que está com tempo que eu não vejo, que eu não falo, que eu quero bem? Será que eu posso silenciar as ofensas? Sabe, fechar os ouvidinhos pelo dia de hoje, pelos próximos, aos comentários maldosos, a qualquer outra coisa? Porque esse é o exercício do Espiritismo. É isso que nos pede toda a renovação de ciclo e de ano, não com mística, não porque, poxa, vai chegar, muda. Parece o pessoal que fica esperando a nova era, sabe? Poxa, quando a nova era chegar, Pô, a nova era é você todo dia, tá? Não fica esperando entrar uma luz radiante e descer sobre você com cavalos voadores ou unicórnios, porque não vai ter, tá? Não vai ter. Se nos últimos 5.000 anos não teve, é porque agora também não vai ter, certo? Não vai ter. Mas o que que vai ter, Cristiane? Vai ter isso que a gente está conversando. Certo? Vai ter a tua mudança, a mudança dos outros. A paz que você quer, a paz que você quer aos outros. É isso que vai ser a grande mudança. Certo? A grande mudança é essa. Poxa, Cristiane, mas eu gosto tanto de pular aquelas ondinhas no mar. Eu acho tão bacana fazer a festa. Eu também gosto. Não de pular as ondinhas, tá? Mas eu gosto da festa, eu gosto da diversão. Nós espíritas somos humanos. E quem é espírita também quer ser humano, né? A gente não deixou de ser humano. O que modifica, reitero, são as formas, as concepções que nós temos da existência, as concepções que nós temos das nossas dificuldades, das nossas idas e vindas. 2022 não foi um ano bom para todas as pessoas. Para algum foi maravilhoso, outro não, como eu falei antes, porque cada um passou por uma dificuldade ou uma alegria diferente. O que muda é o fortalecimento que a gente tem nesse reino que a gente leu no começo, que é imaterial, já que o reino de Deus é imaterial. São as fases que a gente vai passando, são as maneiras que a gente tem de contornar os problemas. É essa a grande mágica do ano. Porque nesse momento tem algumas pessoas que não estão bem. Tem nesse momento pessoas que estão em hospital, que estão com ideações suicidas. Tem pessoas que estão com dificuldades porque perderam seus entes queridos. Então eles não estão com vontade de comemorar nada. Mas isso vai passar. O Espiritismo nos esclarece o porquê que isso vai passar. O porquê
que essas coisas vão ser alteradas, o porquê das nossas dificuldades. E isso sim, é a grande mudança, é o grande ano novo que a gente comemora sempre, tá? Todos os dias. É esse ano novo que fica mudando, que fica nos tornando pessoas melhores. Cristiane, mas eu tô me esforçando muito para ser espírita, mas erro e às vezes me chateio, às vezes isso. Bom, eu falei antes que a gente é humano, né? Então a gente erra, a gente tem problema, a gente tem dificuldade, certo? A gente tem que ter essa empatia com o outro, tá? Pra gente compreender melhor o outro. Compreender o outro não é aceitar os erros alheios. Eu não vou comungar do assassinato de alguém. Eu não vou comungar de postagens de discurso de ódio. Eu não vou comungar de eu ver uma pessoa no Facebook, uma pessoa na internet, ofendendo a religião dos outros. Eu não vou comungar, eu não vou concordar de uma pessoa ofendendo outra graciosamente ou sem ser graciosamente. Mas eu preciso ter a empatia de entender o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo ali. Talvez algumas vezes eu não entenda. Poxa, como é que fulano é espírita, escreve um negócio desse, horroroso? Eu talvez tenha dificuldade de compreensão. Mas eu preciso colocar em mim que não é aquilo que eu quero para mim. E aquela pessoa deve ter os motivos dela para estar agindo dessa forma. E esse é que é o verdadeiro ano novo. Essas que são as promessas de ano novo. E promessas que são fáceis de serem executadas. Porque colocar de uma hora para outra que você, eu não vou mais mentir. Eu não vou mais trair. Eu vou no centro todos os dias agora para frente. Eu vou começar a atividade religiosa, vou distribuir mil cestas básicas, eu vou fazer isso. Lembra que você está com um hábito antigo, tá? Então, para ter hábito novo, é aos poucos, certo? Eu vou no centro hoje, tentarei no outro e vou me esforçando. Da mesma forma que você pega hábitos ruins, a gente pega hábitos bons, usando pegar bem no sentido do nosso piauiês mesmo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de mudar. Essa é a grande transformação humana, essa é a grande beleza da humanidade, que a gente pode fazer isso. Então, no ano novo, a gente pode ter essas reflexões, essas mudanças, essas sensações desse clima bom, mesmo que você não esteja nesse clima, mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, mesmo que exista dificuldade com você, né? Os livros espíritas, os livros do Emmanuel, os livros do Chico Xavier, os livros do Divaldo Franco, são livros bons que nos fazem bem. Cristiane, mas e se eu não concordo com a postura de alguns espíritas? A postura de alguns espíritas são de alguns espíritas, não é a sua postura. Certo? Não é a sua postura. Eu me recordo que quando eu estava estudando história, eu dizia, mas como é que uma pessoa é cristã e coloca o outro na fogueira? Né? Como é que pode, né? Porque o outro é de outra religião. Como é que a pessoa é cristã e emite tanto ódio, tanto mal? Eu estou colocando cristianismo apenas por uma questão de visão ocidental, certo? Eu podia falar budista, eu podia falar muçulmano, eu podia falar hinduísta. Estou colocando daquilo que eu conheço. Né? Como é que pode? E hoje, mais madura e fundamentada em Kardec, eu vejo que existem os diversos graus de espíritas, e não só isso. Nós ainda estamos de graus diferentes. E às vezes eu me pergunto, quantas vezes eu no passado não fiz isso? Quantas vezes eu no passado não agi tão pior do que isso? Não é para endossar o erro atual, é para repensar sobre os meus erros e para não andar julgando aleatoriamente. E porque eu não quero repetir esses erros. Então, porque o outro faz, eu não preciso fazer. Porque o espiritismo em si, o arcabouço espírita, os livros espíritas, a doutrina espírita, não é o movimento espírita, não são os espíritos, ele existe independente de nós. No livro dos espíritos, inclusive, diz que se não existisse
seres humanos encarnados, o espiritismo existiria da mesma forma, porque os espíritos existem. Então eles não dependem de nós. Mas nós precisamos deles, dos ensinamentos, dos conhecimentos, né? Nós temos essa troca, até porque hoje estamos aqui, mas amanhã não sabemos. Pode ser que a gente esteja do lado de lá, lado de lá, forma de falar, né? Porque o lado de lá é ao redor de todos nós. Mas podemos ser nós. Então a gente tem que pensar nisso também, certo? Pensar nisso, fazer essas nossas reflexões para esse período. Colocar no nosso coração que vem por aí, que venham coisas boas, que é o que eu desejo. Então o que é que a gente pode pensar nesse ano? Hoje nas nossas orações, quando a gente for fazer nossas orações, a gente peça pelas pessoas que estão com dificuldades. Que a gente peça pelas pessoas que estão com problemas. Se a gente souber de alguém com dificuldade, alguém que postou aqui, então a gente pede também, tá? Que a gente envolva as pessoas que estão com problemas, porque é uma época muito inclinadora, né? Para suicídio, para depressão, para as ansiedades. Para aquele Natal em família que às vezes vira uma briga, né? E como diz um videozinho que eu vi, que a gente briga na paz, alguns embates familiares. Então que a gente vibre por tudo isso, por todas as pessoas que estão nessa situação, por todas as pessoas que estão sozinhas, porque elas não estão sozinhas. Jesus não deixa ninguém só, né? E que a gente seja essa pessoa presente nesses locais onde não está tendo festa, onde não está tendo alegria, onde não está tendo nada. Cristiano, eu não tenho como ir lá, manda uma mensagem. Manda uma mensagenzinha para alguém que você sabe que está nessa situação. Né? Não uma mensagem, como a gente falou antes, de querer converter alguém a nada. Uma mensagem do espírita que você é, ou do que se propõe a ser. São essas mensagens que a gente fala. É a tua presença, a tua ligação. Hoje a gente recebeu uma ligação, é um luxo, né? Poxa, alguém ligou para mim. Isso é muito importante. Infelizmente se tornou uma realidade. Tá? Mas a gente pensar nisso, para aí sim ter esse 2023. E quando a gente for fazer as nossas promessas, que alguns gostam, né, de fazer as promessas, que a gente faça aquilo que eu conversei com você bem no começo. Que elas sejam promessas realizáveis. Que as promessas se tornem atos. Que os atos sejam executados. Que nós possamos refletir sobre os nossos atos. Que seja um 2023 realmente não de pensamento, mas de ação. Né? Que o nosso 2023 seja calcado em atividades, em reflexão, porque a gente precisa ter reflexão. Allan Kardec era uma pessoa que refletia, que pensava, ele procurava ter bom senso naquilo que ele escrevia, bom senso nas comunicações espirituais. Não era qualquer mensagem espiritual que ele dizia, tá certo, porque o espírito é racional, certo? Nós somos racionais. Cristiano, tu acredita em gente que já morreu? Sim, eu acredito, porque para mim isso é um fato. Como é que você acredita nisso? Então a gente vai sentar e conversar sobre o livro dos espíritos, tá? Porque a gente vai explicar bem direitinho o livro dos médios, por que você acredita nisso. E isso nos faz bem. E isso nos faz pessoas mais felizes no mundo. Tá? Não essa felicidade transitória, mas a felicidade mesmo que é perene, da tranquilidade do coração. Né? Então eu desejo a todos um feliz 2023. Certo? Vamos fazer nossa prece de encerramento, tá? Que a gente possa envolver as pessoas que nós conhecemos, agradecer, seja o que for que aconteceu, até as perdas, até as dificuldades, até as coisas que nos fizeram muita dor, que a gente possa repensar nisso, que a gente possa se desligar do que nos faz mal, que nós possamos ter a coragem de nos afastar do que nos traz problemas, do que nos traz dificuldades. E eu não estou falando de você interromper o processo de reencarnatório com pessoas ou coisas, mas estou falando da tua condição de refletir sobre a tua situação, se isso te faz bem. Essa situação está me fazendo bem? Eu estou sofrendo com isso? Vale a pena eu investir nisso ou não? Não de uma forma egoísta, mas no teu bem-estar. Certo? Então, que nessa nossa oração nós envolvamos as pessoas.
O nosso mundo, a gente tem guerras em vários lugares, não é só na Ucrânia, a África se banha em guerra, tem problemas em algumas partes da América Latina, da América Central. Então, que a gente envolva essas pessoas no nosso mundo, né? Então, Pai de infinita misericórdia, abençoa cada um dos seus lares. Nós te agradecemos pelo 2022 que transcorreu. Pedimos pelo 2023, com a diminuição da pandemia, com o aumento das vibrações positivas, com a diminuição da guerra, do ódio, com que as pessoas possam pensar no bem, não só em si, mas nos outros, com mais dignidade humana, com mais zelo e cuidado com as pessoas, com os projetos sociais. Que Deus nos ampare e que Deus nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Como eu disse, você não precisa fechar os olhos, eu fechei porque já me acostumei. Eu desejo a você um feliz 2023, cheio de paz, cheio de prosperidade material e espiritual. Desejo que você, quando tiver alguma dúvida, tiver agastado, vê um vídeo de uma palestra bacana, procura ler o Livro dos Espíritos. Eu já li tantas vezes, relê que faz bem. Procura reler o Evangelho, a série André Luiz, que é do Chico Xavier, que é muito boa, tá? São livros que nos engrandecem e nós só temos a agradecer a todos, certo? Que tenhamos uma ótima manhã e que o ano que se inicia seja excepcional para todos, certo? Paz, saúde e prosperidade. Tchau, tchau.